Olá a todos, eu sou a Milena, estou aqui para apresentar o trabalho Eficiência de Telhado Verde Produtivo em diferentes estações como forma de melhoria térmica de habitações populares no sul do Brasil. Esse trabalho teve como autores Milena de Souza Vera, David Oliveira Pontes, Flávia Gisele Brum, Annelise Perboni, Eleandro Brum. Quanto ao problema, então, o problema ele surge a partir das modificações feitas pelo processo de urbanização. Essas modificações, então, elas favorecem para a retirada de áreas de vegetação que passam a ser substituídas por superfícies impermeáveis, como ruas, calçadas e entre outras. E essa substituição de vegetação ela favorece para o aumento da temperatura, ocorrendo assim um fenômeno conhecido como ilha de calor. A partir então desse problema, o objetivo desse trabalho foi comparar a eficiência de um sistema de telhado verde extensivo, produtivo e de telhado de fibrocimento convencional na melhoria do desempenho térmico no período de verão e outono. Quanto aos materiais e métodos, a pesquisa ela foi realizada na UTF-PR Campos 2 Vizinhos. Nessa imagem, observa-se a localização da bancada experimental. Bancada esta que foi construída em compensado naval impermeabilizado por manta asfáltica, e a partir da construção, então, da bancada mesma, ela foi dividida em 8 módulos, onde foram recobertos por telha de fibrocimento de 6 milímetros, e os módulos em que foram inseridos o telhado verde produtivo, foi adicionado uma camada de argila expandida, manta bidim, uma camada de substrato para que fosse realizada a inserção das mudas, das espécies utilizadas. E o delineamento, então, experimental, o utilizado foi o inteiramente casualizado, o DIC, com 2 tratamentos, telhado de fibrocimento, com 4 repetições, e o telhado verde produtivo, com 4 repetições. As espécies empregadas, então, foram alface, salsinha e a cebolinha verde. Durante o período de estudo, que foi de dezembro de 2021 a junho de 2022, foi realizado o levantamento do comportamento térmico, que é temperatura e a umidade do ar, com base na estação meteorológica do grupo de pesquisa em biometeorologia da UTF-PR 2 Vizinhos. Quanto ao procedimento de coleta dos dados térmicos, então foram realizadas coletas quinzenais nos meses de dezembro de 2021 a junho de 2022, sendo que a primeira quinzena de dezembro, a primeira quinzena de março são referentes à estação de verão, e a segunda quinzena de março, a primeira quinzena de junho de 2022, refere-se à estação de outono. As coletas quinzenais elas foram realizadas por 3 dias consecutivos, nos horários de 9, 12, 15 e 18 horas. Para a superfície de cada tipo de telhado, foi aferida a temperatura de superfície com o emprego de termômetro de infravermelho, conforme as imagens, e a temperatura e a umidade do ar internamente dos módulos elas foram aferidas com o uso de termohidrômetros digitais. O procedimento de coleta de dados de temperatura do ar e a umidade do ar externa em ambiente aberto, então, foram obtidas pela estação automática do INMET, o TFR2 Vizinhos, compilados pelo GBiomet. Isso para verificar a eficiência dos tratamentos na melhoria do desempenho térmico dos módulos. E os dados, com isso, os dados eles foram processados em planilhas eletrônicas do Excel e realizadas análises estatísticas de teste de normalidade com Morogov-Smirnov, e foi também realizado o teste de comparação de médias por teste de Duncan 5% com probabilidade de erro, e verificou-se a eficiência dos tratamentos para as variáveis mensuradas no software estatístico SAS-MIAGRE. Quanto aos resultados e discussões, então, essa tabela ela mostra o comportamento climático dos módulos nos diferentes tipos de telhados analisados no estudo. Podemos, então, observar que para ambos os períodos, a única variável onde ocorreu diferença estatística foi na temperatura de superfície sobre os telhados, onde o telhado verde produtivo ele apresentou uma redução de temperatura de 14,6% no período de verão e uma redução de 6,8% no período de outono. Isso, então, mostra o potencial do telhado verde em termos de redução de temperatura em comparação ao telhado de fibrocimento convencional. Já para as outras variáveis, não houve diferença estatística, porém, para a variável umidade do ar no módulo, o telhado verde produtivo ele apresentou valores com um percentual maior, sendo isso positivo. Conclui-se, então, que o telhado verde, em comparação ao telhado de fibrocimento, ele apresentou temperatura de superfície inferior nos 2 períodos avaliados, verão e outono, tendo uma redução de quase 15% de temperatura na estação verão, e no outono reduzindo a temperatura em um percentual de 6,8%. E para as outras variáveis, mesmo elas não diferindo estatisticamente, o telhado verde ele apresentou valores positivos, proporcionando melhoria na temperatura interna da edificação, além de aumentar a umidade do ar, que favorece a uma melhor qualidade de vida e torna o ambiente mais agradável. Com isso, então, concluo minha apresentação, deixando aqui meus agradecimentos ao CNPq, à Fundação Araucária, ao TFPR e ao GBiomet.